Pessoal, muito bom dia. Aqui quem fala é Nicolas Farto, especialista em renda variável pela Vertic Invest, falando para o nosso Morning Call de hoje, segunda-feira, dia 15 de maio de 2023. E o mercado opera em alta agora de manhã, nessa semana que a gente vai ter aí uma série de dados econômicos, incluindo os dados de produção industrial e vendas do varejo em vários países importantes para a gente acompanhar. Lá na Ásia, semana passada, teve como destaque os dados econômicos lá na China, que publicou números da balança comercial e também dados de inflação. Ambos os indicadores sinalizaram para uma atividade econômica abaixo do esperado, o que vem impactando os preços das commodities no mercado global. Hoje a China ainda vai publicar os dados de produção industrial. O mercado está esperando uma alta de 10,1% na comparação anual, e também eles vão publicar os dados de vendas no varejo, que também deve vir com algum crescimento. Lá na Europa, hoje o viés é de alta na maior parte das bolsas da região. Por lá, hoje já saiu os dados de produção industrial da zona do euro, que veio com uma queda de 1,4% na comparação anual, enquanto o mercado estava projetando uma alta de 0,9%. Além disso, a Comissão Europeia aumentou a projeção de inflação lá na zona do euro, o que deve manter o ciclo de altas de juros lá na região por mais tempo. Indo para os Estados Unidos, a semana passada fechou com os índices sem direção única por lá. Em Nova York, o Dow Jones acumulou uma queda de 1,11, o S&P acumulou queda de 0,29 e o Nasdaq fechou com uma alta acumulada de 0,4% na semana passada. O destaque por lá acabou ficando para os indicadores de inflação, que vieram um pouco abaixo do esperado, tanto a inflação ao consumidor quanto também a inflação ao produtor, o que reforça a visão de que o Banco Central americano deve pausar o ciclo de altas de juros. Um outro assunto importante que vem dominando o radar dos investidores é a discussão sobre o aumento do teto de gastos, do limite de gastos do governo americano, que pode acabar entrando em default no próximo mês se os partidos republicanos, o Partido Republicano e o Partido Democrata, não chegar em um acordo o mais rápido possível. O presidente Joe Biden vem tentando negociar com os líderes do Congresso para chegar a um acordo. Ele, inclusive, deve voltar a se encontrar com esses líderes ainda amanhã, na terça-feira, para tentar chegar a um consenso entre esses dois lados. Na visão aqui do time de research da XP, a expectativa é de que esse impasse seja resolvido, dado que existe uma grande pressão em cima dos congressistas para evitar um problema maior lá na economia dos Estados Unidos. Bom, nessa semana por lá o mercado deve ficar de olho também nos dados de vendas do varejo e de produção industrial que vão sair nessa terça-feira. Na parte de produção industrial, a expectativa é de que venha com um crescimento de 0,7%, enquanto as vendas do varejo lá nos Estados Unidos devem ficar próximas do 0 a 0. Além disso, uma série de membros do Banco Central lá dos Estados Unidos vão discursar ao longo de hoje, ao longo do dia de hoje, ao longo da semana, na verdade, e claro, nas falas deles a gente pode encontrar mais sinalizações sobre a condução de política monetária para as próximas reuniões. Bom, vamos atualizar os índices agora. S&P Futuro está subindo 0,28%, o Eurostoxx 600 está subindo 0,37%, o FTSE lá em Londres está subindo 0,43%, lá no Japão o Nikkei fechou com uma alta de 0,81%, e na China, o Xangai Composite fechou com alta de 1,17%. Índice de mercados emergentes com queda de 1,18%, o DXY, dólar index, caindo 0,12% agora. Juros de 10 anos dos Estados Unidos com alta de 0,64%, está cotado a 3,48% no anual. O índice de commodities da Bloomberg sobe agora 0,55% e o petróleo operando com alta nessa manhã. O petróleo WTI subindo 0,41%, cotado a 70 dólares e 33 centavos o barril, enquanto o petróleo Brent sobe 0,31%, cotado a 74 dólares e 40 centavos o barril. O petróleo volta a operar em alta na expectativa por novos cortes de produção pelos países da OPEP. Além disso, o mercado também espera que os Estados Unidos volte a comprar o petróleo para recompor as reservas estratégicas, o que, portanto, a gente vê aí pressão compradora na commodity. O minério de ferro fechou com uma alta nessa madrugada lá na China e se recuperou um pouco dessas quedas mais recentes que a gente veio acompanhando. Lá em Dalian, o minério fechou com alta de 4,1% e ficou cotado aos 104 dólares e 25 centavos. Isso pode trazer repercussões para a nossa bolsa aqui, que tem bastante peso em cima das commodities metálicas. O universo de criptoativos opera com alta nas últimas 24 horas. O Bitcoin se valoriza em mais de 2% e nesse momento está cotado a 27.400 dólares. O Ethereum sobe 1,4% e está cotado agora a 1.828 dólares. Vindo para o Brasil, o Ibovespa na semana passada teve uma semana bem positiva e acumulou uma alta de mais de 3,2% e fechou cotado aos 108.464 pontos.
O dólar, por sua vez, acumulou uma queda de 0,6% e fechou cotado aos R$ 4,92. Um dos destaques da nossa semana ficou para a ata da última reunião do Copom, que manteve a Selic em 13,75. No documento, o comitê manteve a preocupação quanto à desancoragem das expectativas de inflação, sinalizou que deve manter a taxa inalterada por um período maior, mas também sinalizou que o novo arcabouço fiscal deve melhorar as condições de inflação, o que pode ajudar a descomprimir a pressão e ajudar também na queda da Selic. Um outro grande destaque que a gente teve na semana passada foi a inflação medida pelo IPCA, que saiu na sexta-feira e que veio um pouco acima do esperado, o que por sua vez mantém uma pressão sobre o Banco Central, que por um lado precisa segurar os juros para abaixar as expectativas de inflação, mas por um outro lado ele tem uma grande pressão tanto do governo como também de algumas alas do próprio mercado para reduzir a taxa Selic. No campo político, o destaque ficou para a indicação do secretário executivo do Ministério da Fazenda, o Gabriel Galípolo, para a direção da política monetária do Banco Central e também já a preparação dele para, no futuro, eventualmente ser indicado para a presidência do Banco Central aqui no Brasil. Esse nome trouxe algumas dúvidas quanto à independência do Banco Central, que pode acabar sofrendo um pouco mais de pressão para redução de juros, principalmente, especialmente porque é um nome bastante ligado ao governo. No corporativo, o destaque da semana ficou para a Edux Educação. A empresa publicou um balanço que veio bem acima do esperado e as ações da empresa saltaram mais de 34% na semana. Na ponta negativa, o destaque ficou para a JBS, que na semana caiu mais de 11% com o balanço que acabou decepcionando o mercado. Um outro destaque de queda ficou, claro, para a Vale, que caiu na semana 1,39%, acompanhando a queda do valor do minério de ferro lá no mercado asiático e pesou bastante aqui no nosso índice. Vamos olhar hoje como é que ele vai se comportar, porque o minério fechou com uma forte alta nessa madrugada, como eu já falei aqui com vocês. Bom, segundo reportagem que saiu aqui no jornal O Globo, o relator do arcabouço fiscal lá no Congresso, o deputado Cláudio Cajado, deve entregar o texto final na terça-feira, amanhã. Segundo ele, deve ter mudanças ali, principalmente na previsão de punição para o executivo caso eles não cumpram a meta fiscal do ano. Bom, na agenda dessa semana, o mercado vai ficar de olho em alguns indicadores importantes para a gente monitorar. Primeiro, amanhã vai sair a pesquisa mensal de serviços, importante para a gente ficar de olho. Na quarta-feira vão sair os dados de vendas do varejo e na sexta-feira vai sair o IBCBR, que funciona como uma espécie de prévia para o nosso PIB e que deve dar mais detalhes sobre o nosso nível de atividade econômica para a gente ficar de olho também. Bom, esses foram os destaques que eu separei para a gente falar aqui hoje. Agradeço aí pela sua companhia, te desejo um excelente dia e, claro, uma excelente semana. Grande abraço, valeu e até amanhã.